Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa onde nós estamos estudando o importante livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar, e que depois nós transferimos aí essa gravação para o nosso canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma satisfação, uma alegria, como eu sempre digo, estarmos aqui, né, reunidos mais uma vez, estudando Allan Kardec. Bem, vamos aqui compartilhar com vocês, dando sequência ao nosso estudo, que vocês devem estar aí acompanhando, né? Tenho aí alguns comentários de que o pessoal que anda estudando o que é o Espiritismo em casas espíritas tem acompanhado o nosso estudo, e aí dito que tem ajudado bastante nos estudos de lá, então nós realmente agradecemos aí pela confiança e também pela audiência, sempre bem-vinda, né? Bem, pessoal, paramos justamente aqui nesta frase e vamos então reiniciar através dessa daqui, onde Kardec diz o seguinte: por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. Lembrando que ele estava falando dos charlatães, né, daqueles que se passam por vezes como médiums, né? Tanto já na época dele, tanto quanto agora, já havia esse tipo de expediente, esse tipo de ato trapaceiro, né? E, infelizmente, né, pessoal, é a natureza humana presente, né? Quer dizer, uma natureza ainda inferior, que é prevalente aí do nosso estágio evolutivo da atualidade, né? Nós sabemos que isso se dá, que esse progresso se dá ainda muito lentamente. Então, de 1857 para cá, nós tivemos, claro, algum avanço, mas ele é quase que imperceptível, né? Então, o progresso é assim, né? Nosso estágio evolutivo ainda é bastante modesto e, né, nos confrontamos muitas vezes com as nossas próprias imperfeições e com as imperfeições dos nossos irmãos. Então vamos lá. O Espiritismo, diz Kardec, não é mais responsável pelos ataques daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Então, pessoal, a gente volta e meia faz algumas considerações sobre o movimento espírita, e a gente sabe que isso chateia muitas pessoas. Ah, Arthur, deixa isso para lá, né? Vamos colocar isso para debaixo do tapete. Claro que não dizem assim, mas dão a entender. Vejam bem, pessoal, isso é importante, porque a gente não pode criar falsas expectativas e nem ilusões. No movimento espírita, haverá pessoas, até mesmo fora, ou que se queira se aproveitar do espiritismo, haverá pessoas que não vão ser lá de muito boa índole. A natureza humana ela é muito complexa, né? A gente vai ver pessoas de todo tipo, vamos ver pessoas de tudo quanto é interesse, né? Então, realmente é ingenuidade da nossa parte acharmos que no movimento espírita só haverá pessoas de bem, que todos os médiums são desinteressados, que as pessoas que se aproximam do espiritismo são bem intencionadas. Isso não alcança o 100%. Tá? Então, a gente tem sempre que nos lembrar disso. Estamos num planeta, né, num mundo de provas e expiações, onde, segundo os próprios espíritos, a grande maioria da população da Terra é constituída de espíritos de terceira ordem, sejam eles desencarnados, sejam eles encarnados, né? Então, o fato de haver problemas, isso não quer dizer que seja só no espiritismo, né? Nós vamos encontrar isso
como está dizendo aqui, na medicina, né? Demos até um exemplo aí recentemente de até médicos mesmo formados, por exemplo, que tem aparecido muito nos últimos anos, que tem curso em cirurgia plástica, a pessoa chega lá com um defeitinho, né, pequeno, que às vezes a pessoa às vezes nem tem um defeito, mas ela acha um defeito ali, e sai numa cadeira de rodas. Saiu, então, pior esteticamente do que entrou, toda remendada, numa cirurgia pessimamente realizada. A culpa é da medicina? Não. A culpa é de todos os cirurgiões plásticos? Não. Né? Então, o fato de nós termos esses charlatães ou desses despreparados não quer dizer que o espiritismo seja ruim. O fato de haver maus médicos não quer dizer que todos os médicos sejam ruins ou a medicina não vale nada, valha nada. Né? Mesma coisa nas outras religiões. Né? Então, toda generalização é complicada. Agora, a gente sabe que há setores mais complicados do que outros. Né? Então, por exemplo, têm sido mais comuns problemas na área de cirurgia plástica. Na religião, a gente sabe onde é que se encontram os focos mais problemáticos. No movimento espírita, a gente consegue identificar quais são os focos mais problemáticos. O que os charlatães, o que os aproveitadores mais exploram. Então, cabe o que a gente? Lutar contra esses abusos. Né? Pessoas para que não se deixe enganar, né? Para que tenham mais cuidado. Mesma coisa para quem procura um cirurgião plástico. Imagine se essas pessoas que foram operadas e saíram de lá piores do que entraram, permanecessem caladas. Já imaginaram isso? Se elas permanecessem caladas, o que iria acontecer? Elas iriam, né, deixar de lado a oportunidade de que outras pessoas soubessem então operar, esperar com aquele mal profissional. Então, quando nós, tanto aqui no canal, né, o Amigos do Nosso Lar, quanto lá no nosso canal, alertamos, esse é um ato de preocupação. Por que não dizer, de certa maneira, né, um ato de caridade que está não só nas mãos do Arthur, do fulano, do ciclano, está nas mãos de nós todos, porque nós todos podemos fazer esse trabalho, né? De esclarecimento, e inclusive, quando necessário, apontar quem é que está causando a confusão. Claro que depois de muito observar, né, de termos aí certeza do que vem acontecendo, né? Então, falta de caridade é nós vermos o erro e tentarmos escondê-lo, né? Ainda mais quando isso pode vir a prejudicar outras pessoas, que se na medida em que umas pessoas deixam de ser alertadas, elas estão indo, às vezes, para um matadouro, né, sem saber. Enquanto que, se soubessem, poderiam ter evitado uma série de problemas. Né? Então, como eu costumo geralmente dizer nos meus estudos, omissão também é falta de caridade. Bem, vamos lá. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos. Claro, porque se nós já somos enganados por aquilo que nós vemos, agora imaginem a chance de sermos enganados em relação àquilo que nós não vemos. E aí estou me referindo aos desencarnados, né? Que também, né, se aproximam para angariar a confiança, né, de nós encarnados, né, para cometer uma série de desatinos aí, né, darem comunicações sensacionalistas, comunicações antidoutrinárias, né, que causam uma série de confusões, né?
Então, o espiritismo é algo que tem que ser muito bem estudado, né? De modo que a gente crie, né, essa capacidade de, né, evitar os problemas. Ele, porém, diz Kardec sobre o espiritismo, fornece os meios para que os reconheçam. Olha aí, ó. Definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda solidariedade com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo de seu fim exclusivamente moral para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Só esse parágrafo merece uma palestra de umas 2 horas. Porque nós vemos que só somos vítimas quando nós não nos aprofundamos no espiritismo. E muita gente vem sendo enganada por alguns espertalhões por aí, que se constitui uma minoria, sim, tá? A maioria dos divulgadores espíritas são pessoas sérias. Só que, infelizmente, né, esses poucos pseudo-divulgadores espíritas ou pseudo-espíritas fazem muito barulho. Por quê? Eles se utilizam, né, eles se servem daquilo que vai atrair os holofotes, que é o sensacionalismo. E nessa de fazer sensacionalismo, eles, né, afastam de si, né, automaticamente, o caráter sério do espiritismo, né? E nós temos os meios para reconhecê-los. Isso se tivermos na nossa cabeça bem consolidado o verdadeiro caráter do espiritismo. Então, isso é fundamental. É por isso que nós aqui, né, assim como em todos os nossos estudos, sempre lembramos sobre a importância de estudar a doutrina espírita. Não é que ela em si seja perigosa. Tudo, na verdade, tem um perigo se nós não dominamos. Um carro não é uma maravilha? Agora, não nos transporta, não pode salvar vidas? Agora, coloca o carro na mão de alguém que não sabe dirigir. O perigo que ele se torna. Não é? Coloque um bisturi na mão de um médico despreparado para ver a tragédia que não pode ocorrer dali. Tire a arma de um policial, de alguém que sabe manejar a arma a favor da justiça e ponha na mão de um bandido. Então, tudo tem dois lados. Então, o espiritismo bem compreendido não oferece mal nenhum, muito pelo contrário. O problema é que são pessoas que se servem do espiritismo, né, de alguns dos seus princípios para explorá-lo. E aí vem uma coisa importante aqui, ó, que muitos de nós não nos atentamos porque andamos aí enganados, de certa maneira, pelos ditados que andam por aí, de que a gente tem que ficar quietinho, né? Que não pode criticar, não pode utilizar do senso crítico. E olha o que Kardec diz aqui, ó, afastando de si toda a solidariedade, quer dizer, não é para ter solidariedade. Com quem? Com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo do seu fim exclusivamente moral. Não quer dizer, claro, que a gente vai perseguir, que a gente vai atentar contra a vida da pessoa, que vai... Não é isso. Mas afastá-los e muito menos ter solidariedade com eles. Porque são pessoas mal intencionadas e que cometem um duplo crime.
um crime contra os seus irmãos, porque eles estão a enganá-los, e um crime contra a própria doutrina, né? Então, são pessoas que não têm limite ético, moral nenhum, né? Eles estão, de certa maneira, provocando um prejuízo, um duplo prejuízo, tanto à reta divulgação da doutrina, como também em relação àqueles que o seguem, aqueles que confiaram neles, né, como divulgadores espíritas, né? Então, ó, afastando de si a nossa postura, toda a solidariedade com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo de seu fim exclusivamente moral, quer dizer, a finalidade do espiritismo é exclusivamente moral. O que quer dizer isso? O espiritismo tem como objetivo principal nos fazer melhor. Claro que isso vai depender da gente, mas a finalidade, o objetivo do espiritismo é nos tornar pessoas melhores. E aí o que acontece? Esses indivíduos, né, que exploram o espiritismo, afastam as pessoas disso. Por quê? Começam a distraí-las daquilo que é importante para aquilo que é secundário ou até mesmo terciário. Quer dizer, coisas que não têm a menor importância. Coisas que não informações que não farão a diferença para ninguém. E daqui a pouco vou dar alguns exemplos aí para vocês. Bem, vamos ver aqui quem está nos visitando. A Shirley Siqueira, desejando aí boa noite a todos. Ela que fala de Poços de Caldas, Minas Gerais, sempre aqui presentes. E a Fernanda Linhares, também ela que fala, né, sempre presente, de Florianópolis. Duas belíssimas cidades, conheço as duas, né? Cidades aí maravilhosas do nosso Brasil. Então, vamos voltar aqui, né? Então, vimos aqui Kardec falando bem claramente, não é o Arthur que está dizendo, o Arthur não está inventando nada, não está exagerando em nada. Esse é mais um trecho de obras de Kardec onde ele fala sobre essas coisas. E olha que ele está discutindo com um crítico do espiritismo. Né? Ele poderia estar falando só das maravilhas, que só tem gente boa do movimento espírita. Não. Kardec não faz igual a gente que gosta de colocar as coisas para debaixo do tapete. Não veste uma máscara de santidade em todo mundo que é espírita, ou que se diz espírita. Porque o verdadeiro espírita, aí sim dá para colocar a mão no fogo. Mas o problema é quando há pessoas que se fazem passar por verdadeiros espíritas, sem o serem, infelizmente. Todo aquele que comete uma irregularidade, pessoal, sempre, necessariamente, vai tentar esconder essa condição. Nenhum bandido sai por aí, um criminoso, né, com uma tabuleta na testa dizendo: eu sou bandido, eu quero enganar você. Nós temos que parar com essa ingenuidade. Agora, claro, não quer dizer que nós tenhamos que desconfiar de tudo, de todos, mas manter uma chama do senso crítico ligado. Quem me vê falando acha assim: esse Arthur deve ser uma pessoa super desconfiada de todo mundo. Gente, o pior é que eu não sou. Eu parto do princípio de que todo mundo é honesto, até que se prove o contrário. Agora, o que eu não posso é ser cego, né? Ser absurdamente ingênuo de quando eu consigo enxergar que a coisa não está indo bem, eu não posso simplesmente virar a cara, né, e fingir que não está acontecendo. E muitos de nós fazemos isso, né? E isso é um erro.
Isso não tem nada a ver com caridade, não tem nada a ver. Jesus mesmo, né, o exemplo de todos nós, não fez isso. Ao contrário, ele tocou na ferida. Não estamos nos comparando, tá? Apenas demonstrando que esse não foi esse exemplo que Jesus deu. De alguém que simplesmente finge que não está vendo, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, vive numa espécie de mundo de Nárnia. Não, Jesus foi lá e tocou na ferida. Tanto tocou na ferida que morreu do jeito que morreu, né? Fincado lá numa cruz, né? Então, bom não é aquele que nunca incomoda. Bom é o que aplica a lei de amor, de caridade, de justiça. Porque uma não vive sem a outra. A justiça não vive sem amor, o amor não vive sem justiça. Não há como as duas coisas caminharem sozinhas, né? Uma caminhar sozinha, separada uma da outra, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que dar a nossa humilde colaboração. É claro que ninguém tem a pretensão de mudar o mundo, nós somos areinhas nesse deserto. Voltou. Picozinho na internet. Então, nós estamos dizendo que se a gente puder dar a nossa humilde contribuição, mesmo que pequena, porque nosso alcance é pequeno, tá ótimo. Estaremos em paz com a nossa consciência, né? Poderemos partir dessa para um mundo melhor, possivelmente. Vamos lá, voltamos aí. Internet já começou, mas vamos lá. Então, o que nós dizíamos é que temos que estar aí realmente conscientes dos nossos deveres e conscientes em relação àquilo que fazemos, para justamente termos a paz de consciência, né? Para quando chegarmos ao chamado juízo final. O que é o juízo final? É justamente esse juízo que cada um de nós faz ao chegarmos no mundo espiritual, né? Há aí um momento de introspecção, né? Onde até nós mentalmente, digamos assim, retroagimos no tempo e aquilo tudo vem à nossa consciência, aquelas lembranças, justamente para que aquilo se reaviva, né? Aquilo se reavive e nós possamos colocar na balança, né? Se nós fizemos mais o bem do que o mal ou vice-versa, né? Bem, Fernando Linhares comentando aqui, não podemos ser omissos aos fatos, por piores que sejam. Exatamente. Tanto é que há uma admoestação dos espíritos dizendo que o mal prepondera na Terra, ou os maus preponderam, justamente, né, de certa forma, pela omissão dos bons, que os bons são tímidos, né, pela timidez dos bons. Né? Então, a gente não pode ser tímido. Quer dizer que nós vamos acertar sempre tudo? Que nós sejamos espíritos perfeitos, que nunca erramos? Não. Né? É por isso que nós temos que ter aí os cuidados necessários também antes de julgar alguma coisa, né? De fazer um julgamento, de fazer uma crítica, né? É por isso que a gente tem que procurar estudar, procurar investigar bem a situação, né? Seja ela qual for, né? Antes de nos posicionarmos. Sheila, você queria dizer, algo que não consigo é fingir que nada está acontecendo. Realmente, né? Exato, a Fernanda Linhares falando, juízo da nossa própria consciência. E a Sheila lembrando, o amor e a caridade sem justiça se camufla na falsidade. Exatamente. Né? E é engraçado, né, essas posturas. São engraçadas essas posturas, onde a pessoa se aliena, né? Fingindo que as coisas não estão acontecendo. Né? Isso
não é simplesmente, não é a postura do espiritismo, né? Então, a gente tem que realmente ficar alerta em relação a essas posturas que a gente acha que está sendo caridoso, que está sendo muito bom, e, na verdade, simplesmente está primando pela omissão. Bem, então estávamos falando sobre os desvios, né, aí da mensagem espírita, que tem um fim exclusivamente moral, né? E que certas pessoas, Kardec dá a entender claramente, transformam a doutrina em meio de vida. O espiritismo, no espiritismo, no espiritismo cobrança de alguma espécie? Não, né? Se há qualquer tipo de ajuda, completamente espontânea, né? Ninguém vive, pelo menos a princípio, né? Por exemplo, dentro de uma diretoria de centro espírita, ela não é paga, não existe remuneração para presidente de centro, para tesoureiro, não existe nada disso, não é uma empresa. É uma instituição, o centro espírita é uma instituição sem fins lucrativos, né? Agora, como nós estávamos dizendo, há sempre aqueles que querem burlar as normas. E para burlar, eles, por vezes, acreditam que devam fazê-lo de maneira que as pessoas não vão, né, descobrir o que está se passando. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas encontram meios de transformar a divulgação doutrinária em meio de vida, mas escamoteiam essa realidade. Tá? Então, a gente tem que perceber que há gente que faz isso. Tá? Então, são geralmente, né, pessoas com pouco compromisso doutrinário, né, esse é um grande sinal, né? Elas até tentam passar aquilo como doutrinário, mas, na verdade, elas fazem recortes da doutrina para inserir os seus sensacionalismos. Porque não são informações, assim, tranquilas que elas gostam de explorar. Elas gostam de explorar justamente a coisa bombástica, porque senão ela não tem a repercussão que ela deseja. Sem repercussão, ela não consegue vender os seus livros, montar uma editora, né? Conseguir a audiência que ela quer para o seu canal, para que ele monetize muito e muito e muito, para que ele possa fazer da divulgação um meio de vida. Né? Então, esses são alguns sinais onde a gente vai verificar o que a pessoa está dizendo, né? É muito importante o conteúdo e também o que pode estar se escondendo por trás daquilo ali. A própria insistência da pessoa em explorar essas temáticas secundárias e terciárias que nós estávamos falando, desviando as pessoas do fim do espiritismo, que é exclusivamente moral, é um sinal inequívoco entre nós encarnados de que ali pode haver uma espécie de charlatão, uma pessoa que está querendo se beneficiar materialmente, financeiramente do espiritismo. E às vezes o interesse nem é tão somente material. Tá? Há pessoas que nós tomamos conhecimento que até são bem de vida, têm boa condição financeira, mas aquilo lhe satisfaz o ego, de certa maneira. Né? É uma maneira de ela se enaltecer, né? Ou ter a sua imagem, ter a si própria enaltecido pelos outros. Né? Então, quando ela mesma não consegue, ela se apropria da imagem de alguém. Estão ligando as coisas? Né? Então, eu fui muito amigo do fulano de tal quando ele estava encarnado. Olha, ele me disse, mas foi só para mim, tá, pessoal? Isso. Que ele viajou para outro, ele fez uma visita a Saturno, que lá ele viu a nave mãe
e que depois ele conversou com o ET falou que veio ao Brasil, que adorou caldo de cana, que ele ficou viciado em caldo de cana. Gente, isso, que tem isso a ver com o espiritismo? Vocês viram em algum momento, em alguma obra de Kardec, um tipo de narrativa como essa? Sensacionalista, fantasiosa, enfim, em momento nenhum. Quando aparecia alguma coisa assim fora do comum, Kardec colocava apenas como hipotético. Até a comunicação de Mozart com Júpiter ele considerou hipotético. Aquelas descrições todas, ela não colocou a mão no fogo totalmente, não. E eu, hoje, também não colocaria a minha mão. Eu não descarto, às vezes até cito essa comunicação, porque tem elementos lá muito críveis, mas tem alguns detalhes que podem ter sido animismo do médium, a própria incapacidade dele de reter certas coisas. Porque como nós estamos tratando da questão da ufologia, nós já vimos que a própria doutrina espírita nos diz que a nossa capacidade de entender os mundos extraterrestres é mínima. Geralmente, quando nós tentamos entender os outros mundos, a gente sempre entende conforme os nossos padrões, né? A gente vê, mostrei para vocês, a pareidolia, gente achando que os outros mundos são iguaizinhos aos nossos, aquela coisa toda. Pois é, possivelmente esse médium que recebeu lá o Mozart não tinha capacidade de registrar essas paisagens de Júpiter, né? Então, foi desenhado lá, né? Tem um, né, que desenhou lá o que seria a casa de Júpiter. Eu já realmente, cruzando as informações, eu já colocaria aquilo ali engavetado. Vamos esperar aqui a sanção do tempo, a sanção da ciência, que está um pouco estranho, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa. Colocar, submeter aquilo a uma análise, e se nós não estivermos aí muito satisfeitos, não precisa abraçar. Não precisa se apressar em abraçar uma coisa que não está ainda definida. Pode ter havido algum problema, como já nós falamos, uma filtragem mediúnica mal feita, em algumas situações até um espírito mistificador, que eles adoram, os mistificadores, principalmente hoje em dia, adoram se fazer passar por ET. Não tem nem que dar muita bola para isso, porque, novamente, estaremos nós mesmos desviando da finalidade precípua do espiritismo, que é a nossa melhoria. Isso não vai acrescentar em nada. Essas informações não acrescentam em nada. Tá bom, né? A pessoa... tá bom, apareceu o ET, falou um montão de coisa. O que isso mudou na minha vida? Porque, geralmente, as informações, as mensagens são paupérrimas, que dali você já identifica que, né, já tem problema ali, né? Por quê? Os espíritos superiores não têm esse interesse. Eles sabem o que é importante para a gente. A gente ainda, né, nós somos ainda espíritos que temos que assimilar coisas muito básicas ainda. Esses saltos aí que esse pessoal anda querendo que nós demos, não são para agora. Né? A humanidade, em geral, não tem a menor condição, por exemplo, de se pôr em contato com possíveis civilizações extraterrestres, se é que isso é possível, pela incomensurável distância que separam os mundos, e isso não é à toa. Né? Então, são informações aí que realmente não agregam em praticamente nada. Né? Agora, claro, os espíritos podem dizer, olha, gente, vocês não podem nos dar assim, certas pitadas, como eles mesmos dizem que fazem, né? Ou, às vezes, a gente pega um espírito, né? A gente leva esse espírito até um mundo melhor para que ele tenha, assim, uma motivação, né? Para que ele veja
o quão bom que pode ser, né, caso ele se melhore, caso ele lute para se melhorar, se reformar, né? Mas é rápido, vai e volta, né? Então, aquilo não é essa informação, essa experiência não é oferecida por uma vã curiosidade, é com uma finalidade de fazê-lo melhorar, de ter a motivação, a vontade de melhorar. A mesma coisa acontece conosco. Certos espíritos nos trazem algumas informações de outros mundos com o fito de nos animarmos mais, né? Para que amanhã ou depois nós possamos sair aqui de mundos de provas e expiações para habitarmos esses mundos melhores, onde reina o bem, onde nós possamos encontrar, né, uma felicidade mais plena. Então vamos ver aqui o que vocês andam dizendo. Deixa eu ver aqui. Já estamos quase chegando ao... Ainda temos alguns minutinhos, né? 9h50 já, nós começamos 9h15, né? Vamos lá, mais alguns minutinhos e a gente encerra. Sheila aqui falando, né, que o pessoal está chegando aqui na nossa live. O Fernando Linhares comentando, querem cargos, mas não observam os encargos, exatamente. Querem toda a pompa, né? Eu não sei isso, né? Gente, eu preciso... Opa, a internet aí, voltou. Eu, particularmente, fui presidente de um centro por uma vez só, né? Justamente para dar oportunidade para outras pessoas, né? E realmente é uma idade bastante grande. E não deva ser algo que deva ser alcançado por uma vaidade, mas por uma necessidade de compromisso. Sheila Siqueira aqui gostando do estudo. Deixa eu ver aqui. Esse estudo é autor excelente, o estudo que é o Espiritismo atualíssimo. Obrigado aí, Shirley. Bem, né? E os comentários aí do pessoal sobre as descrições nossas aí. Bem, então vamos lá. Dar uma continuada aqui para a gente caminharmos, para nós caminharmos para o fim. Então é isso aqui é muito importante, né? Nós falávamos há pouco que esse trecho aqui dá uma palestra, né? De umas 2, 3 horas, e realmente, né? Então, afastando de si toda a solidariedade com aqueles que viriam explorar ou desviá-lo de seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida. Então, já falamos sobre isso, sobre transformar, né, a tarefa enquanto divulgador do Espiritismo em um meio de vida. E outra, em instrumento de adivinhação. E o pessoal acha que ser instrumento de adivinhação é só por carta, deitar tarô para prever. Não. Nenhum enganador hoje vai fazer isso. Porque ele sabe que na mesma hora aquela prática vai ser apontada como antidoutrinária. Mas eles fazem algo muito parecido. Começam a espalhar por aí que a transição planetária vai se dar até o ano de 2057 e que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que os ETs vão baixar aqui na Terra, que vai acontecer determinados cataclismos, que os estrangeiros do hemisfério norte vão todos vir aqui para o Brasil se refugiar, e que aí o Brasil vai ser dividido em vários territórios. Gente, isso é ou não é adivinhação? É adivinhação. Quando um adivinhador fala, ele faz previsões. Então, isso também é previsão. E a faculdade da presciência geralmente só é dada, principalmente em questões como essa, de grande magnitude, a espíritos de uma elevadíssima condição espiritual, né? Moral e intelectual, né? Os espíritos geralmente dizem que há coisas que só Deus conhece, principalmente sobre, palavras deles, o futuro das coisas.
E aí vem o grão de areia, como nós, achar que pode prever o futuro. Mas às vezes não sabe nem quem bateu na porta dele há 2 minutos atrás. Não conseguiu prever isso. Quer dizer, ele consegue o grande, mas não consegue o pequeno? Como é que é isso? Ele não prevê da própria vida, mas prevê da humanidade inteira? Qual é a coerência nisso? Né? Então, outro sinal. Se está dando uma de adivinho, já sabe que a chance de haver um problema ali é muito grande. E para encerrarmos, outro sinal aqui, ó. Investigações fúteis. O Paulo Neto andou fazendo algumas considerações a respeito disso. Pessoas que querem adivinhar as encarnações, ficam aí adivinhando reencarnações do fulano, do ciclano, quem que fulano foi em outra encarnação, quem que ciclano foi em outras encarnações. Dizem eles que investigam. Porque a gente não vê investigação nenhuma, a gente vê ilação, uma coisa completamente diferente. Não que esse trabalho não possa ser feito, pode. Os próprios espíritos, às vezes, né, foi o que aconteceu com Kardec, sobre sua encarnação passada como Jan Hus, né, e com Allan Kardec, né, o sacerdote druida. Mas essas revelações são esporádicas e geralmente espontâneas, vindos de espíritos sérios, comprovadamente sérios. Porque, né, há ali uma finalidade. Agora, qual é a finalidade que existe em saber reencarnações de Chico Xavier? Por melhor que seja a nossa admiração, maior que seja a nossa admiração, nosso carinho pela figura de Chico Xavier. Mas a gente vê o problema quando existe essa investigação com outros fins. Porque o que querem essas pessoas é exaltar a figura de Chico Xavier a tal ponto que aquilo vai beneficiá-la. Né? Porque, afinal de contas, eles vivem às custas da imagem de Chico Xavier. Claro, e quanto mais superiores encaixarem Chico Xavier enquanto espírito, melhor para eles, porque eles também sobem junto. Porque, afinal de contas, eles eram o braço direito do médium mineiro. Então, para isso também há de ter, né, algo. Isso há de ser algo importante também, né? Isso há de ter aí uma razão, porque, obviamente, quem seria o braço direito de espírito tão elevado? Já, né, como estamos vendo aí, porque Allan Kardec era elevadíssimo. Então, colocar o Chico Xavier no mesmo patamar de Allan Kardec é o mesmo que dizer que Chico Xavier era elevadíssimo. Não estamos descrendo que seja, não estamos dizendo se era ou se não era. A questão é a maneira com que está sendo feita, né? Que não é uma investigação embasada, muito pelo contrário, não se vê ali substância nenhuma, tudo na base do achismo, né? Não foi espontânea, não foi revelada pelos espíritos de maneira espontânea, não tem nenhum espírito abraçando essa ideia, nem o próprio Emmanuel abraçava essa ideia, muito pelo contrário, né? Colocar o Chico Xavier ali numa situação de espírito de terceira ordem, exigindo dele disciplina. Ora, se fosse Chico Xavier um espírito tão superior quanto essas pessoas dizem, ele haveria de ter disciplina, não precisaria de um espírito estar ali todo momento forçando, admoestando, né? Então, são investigações fúteis, porque não tem finalidade, também servem apenas como sensacionalismo, não se vê nenhum objetivo maior nisso tudo. Bem, vamos ver aqui os comentários finais aqui de vocês. Fernando Linhares dizendo, tomar posse da pessoa, Chico Xavier, Allan Kardec. Exatamente, vocês querem tomar posse dessas pessoas.
Porque tomando posse de Chico Xavier, dizendo que ele era Allan Kardec, tomou posse dos dois, juntos. E aí eles falam como eles passam a ser porta-vozes da doutrina. Porque era só dizer, né? Pintou uma dúvida doutrinária? Ah, eu sei como resolver essa questão, porque o Chico Xavier me disse. Ora, esse Chico Xavier era o próprio codificador, então fechou o ciclo todo. Perceberam? Fernando Linhares dizendo ainda, quer exclusividade na informação. Exatamente, são só eles que têm, exclusivos. Né? Repórter exclusivo da Globo. Bem, pessoal, deixa então parar aqui o compartilhamento. Agradecendo aí mais uma vez a presença da Chile, da Fernanda Linhares, do nosso amigão Cícero, que pintou aqui na noite de hoje, né? Ele também que é um outro grande estudioso e interessado aí na doutrina, assim como a Chile e a Fernanda, e tantos outros que aqui, né, irão nos acompanhar mais tarde, no outro momento, quando assistirem o nosso estudo gravado. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de vocês e estaremos aqui de volta no canal Amigos de Nosso Lar na próxima quinta-feira, né? Estamos tentando aí ajustar o nosso horário, a princípio teríamos que entrar umas 8h40, mas por compromissos profissionais estamos aí entrando mais lá pelas 9h10, 9h15, tá? Mas eu vou sempre aí avisando, alterando o horário que nós vamos entrar, para que vocês possam também se planejar direitinho, tá bom? Ok, então, pessoal, então nos vemos em breve em mais um estudo de O que é o Espiritismo. Um bom descanso, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.